Eu quero falar sobre o apóstolo Pedro, que entendeu a essência do Evangelho, que é o ide. Não é muito fácil para nós hoje entendermos a situação do apóstolo Pedro. É bom a gente lembrar que ele era um líder. E o líder tem toda uma tentação, que é do diabo, de fazê-lo se endeusar, se sentir grande e ficar sempre junto da multidão. Os líderes carismáticos gostam, adoram fazer concentrações, reuniões de muita gente, para todos estarem ali aos pés deles e eles poderem falar, chorar, pular e todos aplaudindo, uma verdadeira idolatria do líder. Isso é muito comum. No Brasil se generalizou o sonho evangélico de todo líder ter uma grande igreja. Ele é o tal, ele é o chefe, ele é a estrela principal, quem aparece, dirige as reuniões, se mostra, chora, ora, abençoa, tem liberdade de falar o que ele quiser na frente daquela multidão, e a multidão está ali para aplaudi-lo. Não é para adorar a Deus, eles estão ali para aplaudir o líder, o grande líder. E esse evangelho não tem nada a ver com o modelo que Deus deixou para nós. Então, da mesma forma que em Jerusalém Deus enviou a perseguição, também no Brasil Deus está enviando a perseguição às igrejas. Basta ser um pouco inteligente para você perceber que a maior parte dessas medidas isolacionistas, essas medidas aí que visam despertar o pânico, estão atingindo as igrejas, principalmente as igrejas, proibindo as concentrações, as aglomerações, ordenando que as pessoas fiquem em casa, isoladas. Sabe quem obedece? Praticamente só os crentes. O índice de isolamento da população no Brasil está por volta de 50%. 50% da população está andando, trabalhando, fazendo entregas, trabalhando na saúde, militares, nos supermercados, trabalhando em atividades essenciais. Sabe a maioria dos 50% que estão obedecendo e ficando em casa? São os evangélicos. E isso é mal, porque aqueles que saem para ir ao supermercado, ao setor de saúde, ao banco, receber, aqueles que da família saem, às vezes pegam a contaminação. O isolamento, no meu entender, continua erradamente para obrigar as pessoas que vão à rua, são contaminadas, a ficar dentro de casa para contaminar os outros parentes também. Não tem mais sentido, quando a epidemia já avançou bastante, isolar cegamente as pessoas dentro de casa. É para contaminar os outros. E a maioria são evangélicos, que não estão indo às igrejas, nem se reunindo. Mas os mais espertos, todos já arranjaram um jeito de ir para a rua e se virarem. Os que ficam mais em casa, na maioria são evangélicos. Há uma grande pressão contra os evangélicos, mas não é só no Brasil, é no mundo todo. Em outros países, eles estão aproveitando a pandemia para perseguir os evangélicos, os cristãos, de um modo geral. E na África, principalmente na África, os muçulmanos estão em plena atividade, atacando as igrejas, os evangélicos, as cidades. Essa pandemia está atingindo principalmente os evangélicos, as igrejas, mas é com a permissão de Deus, porque Deus não quer o evangelho desse jeito em templos. Deus não quer o evangelho em templos. Ele deu uma ordem, ide. O povo de Jerusalém não quis e ficou concentrado. O apóstolo Pedro começou a ouvir a voz de Deus. Ô Pedro, não é para você ficar em Jerusalém, para você ir. Uma vez eu estava na Espanha e fui... Tem muito tempo atrás, eu era jovem ainda e fui estar com irmãos ciganos, os hermanos gitanos.
E eu aprendi muito com eles, passei uma vigília com eles, muito, muito interessante. Mas tive uma revelação de Deus, que Deus estava mandando um irmão sair, o líder sair. Eram 2 líderes e um ficou olhando para o outro: meu irmão, essa palavra é com você. O outro respondia: não, é com você. Não, é você. Cada um deles queria ficar e mandar o outro embora, que a palavra profética seria para o outro. Eu ri muito daquela situação. Cada um queria ficar, estava tudo bem, tinha um templo, tinha gente, tinha crente, algumas ofertas, comida, e quem fosse se sujeitaria às intempéries das viagens, da obra missionária. O Pedro tinha uma tentação tremenda de ficar, mas o Espírito Santo mandou ir. Na verdade, quem ficou foi o Tiago, irmão carnal de Jesus, que acabou sendo o líder da igreja, e nem apóstolo ele era, mas ele se tornou o líder maior, e a igreja continuou a se acumular em grandes massas humanas em Jerusalém, até que Deus mandou a perseguição e espalhou todo o mundo. No capítulo 10 de Atos, nós encontramos o Senhor começando a agir em Pedro. Deus mandou Pedro para Antioquia, primeiro para Samaria. Deus mandou Pedro para Samaria, para que em Samaria o Pedro orientasse os irmãos que estavam se convertendo, os samaritanos que estavam se convertendo através da pregação do Filipe. E dali de Samaria, o Pedro foi enviado para outro lugar. Depois ele foi para Cesareia, Jope, e aí o Senhor o chamou no capítulo 10 como uma experiência muito interessante. Ele estava em Lida e Sarona, quando aquele Enéas paralítico foi curado e muita gente se converteu, e o Pedro já estava andando por toda parte. E de Jope, que era bem perto de Lida e Sarona, havia morrido a Dorcas, então os irmãos foram chamar o Pedro, houve a ressurreição da Dorcas, o evangelho ficou mais conhecido ainda. E de Cesareia, que era próximo a Jope também, o Cornélio recebeu uma revelação para mandar chamar o Pedro. O Pedro não queria ir, porque até então ele só pregava para judeus. Ele achava que o ID ainda era só para judeus. Quanta gente em nossos dias ainda pensa que o evangelho é só para crentes. Não, o evangelho é para todos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E os crentes gostam de pregar só para quem é crente, só para quem crê, quem é bonzinho. Está muito mal. E há uma maioria esmagadora de crentes que acham que basta pregar o evangelho dentro do templo. Então chamam todas as pessoas: venham, todos que querem ouvir, venham para o templo, que nós vamos evangelizá-los aqui de dentro do templo. Não é isso que o Senhor mandou. Nem todos virão, a maioria não virá. O evangelho precisa ser pregado onde as pessoas estão. E o Pedro estava naquela luta só com os judeus, e o Senhor fez descer do céu aquele lençol, grande lençol com vários animais imundos, e mandou que o Pedro matasse e comesse. O Pedro brigou com o Senhor, discutiu 3 vezes: Senhor, eu não vou comer animal imundo, eu nunca comi, não vai ser agora. Pedro, se Deus santificar, não é mais imundo, Pedro. Você mata e coma. Não, Senhor. Pedro, eu sou Senhor, eu mando, Pedro, você tem que obedecer. E a visão foi. Quando os irmãos enviados pelo Cornélio chegaram, o Pedro entendeu que era o cumprimento daquela profecia. E foi, porque o Cornélio não era judeu. E havia reunido na casa dele um monte de gente com sede de Deus, e eles não eram judeus. O apóstolo Pedro, na verdade, então, foi o primeiro a pregar o evangelho para os gentios. Os samaritanos eram meio-meio, foram os segundos. Então o evangelho seria pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e depois aos confins da terra. Os primeiros gentios a ouvir o evangelho foram os da casa de Cornélio. Quando Pedro chegou lá, foi aquela maravilha, aquela Shekinah, a glória de Deus desceu, o poder de Deus caiu, batizou a todos.
com o Espírito Santo antes ainda de serem batizados nas águas. Então Pedro se alegrou. Foi uma festa espiritual, o Espírito desceu, o poder de Deus se manifestou, profetizavam, era um derramado Espírito. Pedro disse, realmente, isso aqui é o que aconteceu em Jerusalém no dia de Pentecostes, é a mesma coisa, é o mesmo Espírito, é o mesmo poder de Deus. Eu gosto. Pentecostal, que é pentecostal mesmo, vibra, se alegra com uma visitação de Deus. Quando o fogo cai, o poder de Deus desce, o Espírito age, os irmãos são visitados e batizados com o Espírito Santo e falam em língua. É uma alegria ver a manifestação de Deus. O detalhe é que aquela manifestação foi toda entre gentios e de judeus só havia o Pedro e os que foram com ele, e os outros todos eram gentios, mas Deus queria mostrar, Pedro, o evangelho é para todos. Hoje Deus está querendo nos mostrar, meus irmãos, o evangelho não é para dentro de templo, de igreja, o evangelho é para a rua, para as casas, e agora principalmente nas casas, porque nas ruas está proibida a aglomeração de pessoas no Brasil todo, e então é para as casas, é para ir para as casas e o Espírito vai ser derramado. Povo de Deus, ide para as casas pregar o Evangelho. É mais ou menos isso que o Espírito Santo está dizendo. O Pedro teve muita dificuldade porque ele achava que o Evangelho era só para aqueles que já eram crentes. Olha, o povo de Deus no Brasil está muito errado. Ao invés de cumprir o ID, eles estão praticando o vinde. Nós vamos construir um grande templo, então todos que querem ouvir o Evangelho venham aqui. Mas não é isso que Jesus falou. Não é para quem quer ouvir. O Evangelho é para todos, querendo ou não querendo, que tem que ouvir. Então tem que ir para a rua, para as casas. Agora nas ruas está difícil, então vamos para as casas. Mas tem que ir. Entenda isso, receba no seu coração a ordem do Senhor. Não é conselho nem sugestão, não. É ordem. Se você é do Senhor, não fique parado, acomodado e trancado. Saia e vá levar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai com você também.